Vereadora Tatiane, da tribuna. Caramba, chama de Tatiane, assim já parece. Bom dia, nobres pares, colegas vereadores, à mesa, a todos que nos acompanham através das redes sociais e dos canais oficiais da TV Câmara e a quem está aqui no plenário conosco. Bom, inicialmente eu iria usar esse espaço também, como alguns colegas vereadores fizeram, para prestar contas de como foi o mandato, de como foi este ano legislativo, do que fizemos em prol das pessoas aqui do município de Caxias do Sul, mas dada a importância do tema da reforma da Previdência, decidi mudar um pouco e falar um pouquinho, então, a respeito desta situação que impacta o município como um todo. Nós não estamos aqui falando apenas dos servidores que serão, sim, impactados, mas de toda a comunidade de Caxias do Sul. E aí aqui a gente precisa ter muita responsabilidade, e é algo que eu tenho bastante no meu mandato, e quem conhece a mim como pessoa, ou mesmo o meu trabalho aqui como vereadora, como parlamentar, sabe que eu sou o tipo de pessoa que fala pouco. Eu falo pouco e ouço mais. E através disso, ouvindo as pessoas, levantando questionamentos, que no momento oportuno e quando estiver entendendo de fato a matéria, eu me posiciono. Então, vamos lá, gente. O que a gente precisa ter em mente, né? Que o FAPES, quando foi criado, ele resolveu um problema que havia na época de Caixa. Não resolveu, de fato, o problema da Previdência. E aí nós estamos aqui, mais de 20 anos depois, debatendo uma situação que deveria ter sido resolvida por outros governos. Mas tudo bem, não vamos ficar olhando para trás, não vamos buscar achar culpados, a situação está posta agora, e é nesse momento que a gente precisa ter a responsabilidade e a coragem de pensar no município e em todos os cidadãos, porque eu ouço aqui com frequência de vários vereadores: poxa, mas a gente vai lá no trânsito para pedir um simples guarda-rail para uma comunidade. Não consegue. A gente vai lá na Secretaria de Esporte e Lazer pedir uma pracinha para uma comunidade. Não consegue. E aí, o que a gente precisa observar? A cada ano, as secretarias municipais estão recebendo menos orçamento. E isso é claro que vai impactar a qualidade de vida das pessoas, de todos nós. E isso acontece porque o município está numa situação em que nós temos um caso Manha Bosco, que também está prestes a ter uma resolução, enfim. Nós temos essa situação do FAPES, que eu repito, os valores, 6,6 bilhões. São valores altíssimos. E aí a gente precisa lembrar que existe uma legislação federal que exige o pagamento e que exige as certificações de que o município está em dia com a Previdência para que possa receber recursos. Se nós não tivermos esse certificado, a gente sequer vai conseguir buscar recursos em Brasília, em projetos do governo do Estado. Então, é uma situação grave. É uma situação que exige, sim, um posicionamento desta Casa Legislativa. E aí a gente precisa ter consciência e não ficar reproduzindo aqui fofocas, historinhas de corredores. Não é esse o objetivo. A gente não tem que vir aqui para desinformar a população, para distorcer informações ou narrativas. A gente tem que vir aqui para explicar para as pessoas o que de fato está acontecendo. Dizer que a prefeitura foi inflexível e que não conversou com o sindicato, não conversou com os funcionários, é um equívoco, é uma mentira. A gente precisa dizer, e aqui cabe salientar que foram vários encontros. Em 15 de março teve reunião com o Sindserv, em 11 de abril teve uma nova reunião, 11 de agosto, 26 de outubro, 31 de outubro, 3 de novembro, 8 de novembro, 21 de novembro, 22 de novembro. Foram vários encontros. Agora a gente precisa ter clareza que dialogar, vereador Camilles, não é entrar em consenso com tudo. E aí vem essa retórica de que não foi dialogado, não foi dialogado. Foi dialogado. Agora, a gente talvez não tenha chego em consenso em todas as matérias, e isso é natural. Agora, é importante falar de algumas alterações que foram feitas no projeto, a pedido do sindicato, do Sindserv,
e que fizeram com que o município abrisse mão de mais ou menos 1 bilhão desta dívida, mas que houve um consenso. Então, eu também fico um pouco surpresa quando alguns vereadores aqui vêm enfaticamente dizer: ah, mas essa reforma não resolve o problema. Gente, se nós quisermos resolver o problema do FAPES, nós teremos que ser ainda mais duros. E aí fica a pergunta, é isso que a gente quer? A gente está tentando costurar um consenso, algo que não fique ruim para o servidor, que também não fique ruim para o município, para os munícipes. É chegar no meio termo, e essa proposta, ela é um meio termo. Então, só para falar um pouquinho a respeito das concessões que foram feitas no projeto original. Inicialmente, a previsão era de 1 salário mínimo. A partir de 1 salário mínimo, teria esse desconto. A pedido do sindicato, foi negociado, então, e nós temos, então, o padrão 1 do município, que vai para R$ 2.089. Inicialmente, a ideia era que passasse a valer com 1 ano de carência. O sindicato pediu um prazo maior, foi atendido, vai para 2 anos a faixa da carência. As faixas de escalonamento. Inicialmente, o projeto ele previa 14% até o teto e 22% de alíquota para todos os demais. A pedido do sindicato, foi feito um escalonamento de faixas. A média aritmética das remunerações. Inicialmente era 100%, passou a 90%. Então, o sindicato foi ouvido, foi atendido em algumas situações. Agora, é natural que não consigamos atender todas as reivindicações que foram postas, mas isso não é falta de diálogo, isso não é falta de transparência, isso não é intenção do prefeito acordar hoje e decidir prejudicar uma categoria inteira. Não é também desejo dos vereadores. Agora a gente precisa ter clara a nossa responsabilidade de que quanto mais a gente jogar para frente isso, maior é o déficit. E logo ali, a gente vai entrar numa situação muito arriscada e muito semelhante ao que nós tivemos no governo do estado do Rio Grande do Sul. Servidores recebendo salários parcelados. Um governo do estado sem capacidade para investir nas políticas, para investir no governo, para tornar o governo atrativo, competitivo. Um governo pagando juros sobre salários, ou seja, se enfiando numa bola de neve cada vez maior. Não é isso que nós queremos para o nosso município. Nós todos aqui temos a responsabilidade de votar, de nos dedicarmos plenamente a essa matéria, pensando no futuro dos servidores e também no futuro dos munícipes de Caxias do Sul. Então, eu queria dizer o quanto é importante essa matéria e que, se for necessária, que se chame as extraordinárias para a gente votar, serão chamadas, eu não tenho dúvidas disso, e que o governo, desde o início, se colocou de portas abertas à disposição para dialogar. E é uma pena que alguns vereadores não tenham participado dos encontros, porque, inclusive, eu fui em vários encontros em que não haviam vereadores, em que tínhamos 4, 5 vereadores. Então, é muito fácil depois vir na tribuna e dizer que não houve diálogo, que o prefeito é ruim, que o prefeito acordou querendo prejudicar toda uma categoria. Essa não é a realidade. Sejamos responsáveis com nossos discursos aqui, mas principalmente responsáveis com a comunidade de Caxias do Sul. Porque se entrarmos nessa situação de um possível parcelamento, de uma situação de inviabilizar o município, o que vai acontecer? Nós não estamos arruinando um governo, nós estamos arruinando a cidade de Caxias do Sul. Seu à parte, vereador D'Ambrosio. Nobre colega, eu acredito que devam avaliar as emendas. Eu espero. Eu confio na emenda que nós pensamos. Isso, precisamos saber qual será o impacto. Porque quem ganha até 3.686 deveria ficar fora. Auxiliar de saúde bucal, secretário de escola, agente administrativo, esse pessoal precisa ser isento. Então, eu espero que todos cedam um pouco e que a gente amenize, pelo menos nessa questão. Então, eu vou lutar para que a nossa emenda, que foi muito pensada, conversei com o Flávio, conversei com a Silvana, que tenha uma avaliação do Executivo.
E espero que seja aprovada a nossa emenda. Obrigado. Vereador, eu não tenho dúvidas de que todas as ideias que vierem para auxiliar, para que a gente faça um projeto coeso e que ajude o município, que ajude a administração, que ajude o servidor, serão sim avaliadas e nós estaremos discutindo com muita seriedade, com muita responsabilidade, que tem que ser sim o nosso papel aqui no Parlamento. Era isso, senhora presidenta, muito obrigada.